Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos. Nos encontramos para falar do amor de Deus, nos encontramos para meditar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como o apóstolo nos diz, é cortante, penetrante, como espada de dois gumes. E nesse tempo de Quaresma, nesse tempo em que a igreja nos chama a arrumar a nossa casa interior, a igreja prepara esse tempo propício, esses 40 dias antes da Semana Maior, a Semana Santa, a semana em que nós iremos reviver mais uma vez o mistério da paixão, da morte e principalmente da ressurreição do Senhor. A igreja vai nos convidando a buscar o caminho da penitência para alcançarmos a reconciliação. E a liturgia desse quarto domingo da Quaresma, ela é um convite à reconciliação. As leituras, elas mostram esse caminho da reconciliação. O amor de Deus Pai se manifesta dando uma pátria ao povo de Israel, uma casa paterna ao filho que volta e uma personalidade nova em Cristo Jesus. Como resposta, o ser humano, o homem, ele celebra o dom de Deus, ele reconhece seu pecado e volta arrependido aos braços do Pai. E reconhece que a iniciativa da reconciliação, ela vem de Deus. E ela vem de Deus por meio de Cristo. Cristo como o grande reconciliador do gênero humano com a divindade, com o nosso Deus. A primeira leitura é extraída do livro de Josué. Deus se reconcilia com seu povo. É o ponto central da leitura. Israel, ele vai celebrar a primeira vez a Páscoa na Terra Prometida. Antes, os nascidos lá no deserto, não circuncidados, eles devem ser circuncidados como o grande sinal da aliança, como sinal de pertença a esse povo eleito. Todos poderiam celebrar a Páscoa como, então, o início de uma nova vida. E a Quaresma é tempo de nos reconciliar com Deus. O povo de Israel, ele caminhou pelo deserto buscando a liberdade. E no final, ele chegou à Terra Prometida. Nessa Terra Prometida, esse povo celebra então a sua Páscoa. Meu irmão, minha irmã, e nós? Nós que somos o novo povo de Deus. Que Páscoa, que terra, que liberdade que nós procuramos. É o que nos sugere como reflexão essa primeira leitura, onde nós vemos o sentido da ressurreição, ou melhor, da reconciliação e da celebração da Páscoa numa terra nova. A segunda leitura é extraída da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de 17 e 21. Essa leitura, ela é um hino que vai enaltecer a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que nos deu uma vida nova, que nos deu uma vida em Cristo Jesus. E recomenda: deixai-vos reconciliar com Deus. Permitir que esta reconciliação aconteça. Ser cristão é aceitar essa reconciliação com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a comunhão com Deus, ela exige a reconciliação com os nossos irmãos. Não é possível
estar em comunhão com Deus se não estamos reconciliados uns com os outros? Como reconciliar com Deus sem reconciliar com aqueles que estão próximos de nós, com os seres humanos, com as pessoas que fazem parte da nossa convivência e de alguma forma se desviaram e provocaram algum tipo de injustiça, algum tipo de traição, algum tipo de situação que nos afastou deles. Primeiro, reconcilia com seu irmão, depois vá oferecer a oferta. Depois, se reconcilie com o Pai que está no céu. No Evangelho, é o grande exemplo da reconciliação. O Pai que se reconcilia com o Filho e convida os filhos a reconciliarem-se entre eles. A gente vê nesse Evangelho, segundo São Lucas, um grupo de fariseus e escribas que estava criticando Jesus. Por que eles criticavam? Pela atenção especial que Jesus dava àquelas pessoas que eram marginalizadas, tidos como pecadores da sociedade daquela época. Jesus responde a essa crítica desses escribas, desses fariseus, com 3 parábolas. A parábola da ovelha, a parábola da moeda e a parábola do filho pródigo. Essas parábolas, elas vão, na verdade, revelar a grande misericórdia, a grande bondade que Deus tem e que convida a cada um de nós também para sermos iguais, também exercermos a misericórdia. Nós vimos a parábola que a gente costuma chamar a parábola do filho pródigo, mas que seria mais interessante chamarmos a parábola do Pai misericordioso, porque narra 2 cenas. As 2 cenas, o filho mais novo e a cena do filho mais velho, mas as 2 unidas pela ação do Pai, de um Pai que é conciliador, de um Pai que é misericordioso. Ele, na verdade, é o centro dessas parábolas. A parábola fala de um filho mais novo que, numa atitude de orgulho, numa atitude de soberba, de desprezo, ele se afasta do pai, ele se afasta da família, se afasta da comunidade, ele renuncia àquela posição que ele tinha de filho e vai para bem longe do pai. Ele sonha com algo diferente, ele quer sair da casa do pai. Ele sonha com felicidade, com a vida de independência, com a vida de liberdade que talvez ele não tinha na casa do pai. Mas a experiência dele é muito ruim e ele volta espoliado, ele volta esfarrapado, ele volta faminto e principalmente sem dignidade nenhuma. Longe da casa do pai, não encontrou aquela felicidade tão desejada por ele. Não encontrou aquela independência que ele queria. A fome fez ele ter saudade da casa do pai. E a lembrança da bondade do pai, da misericórdia do pai, o faz reanimar. Ele então volta à casa do pai. E aí também, nessa mesma parábola, a gente vê o filho mais velho. Ele é um bom filho, trabalhador, ele é sóbrio, ele é obediente, mas ele não é bom irmão. Ele não aceita a volta do irmão, nem mesmo entende o amor do pai que acolhe este irmão que caiu em desgraça e agora pede a misericórdia. Por que que o pai é o personagem central nessa parábola?
porque ele sai ao encontro dos dois filhos. Ele corre movido de compaixão ao encontro do filho mais novo, ele abraça, ou ele beija, ou ele manda buscar roupa, calçado, anel, para que esse filho seja restituído em sua dignidade novamente de filho desse pai. E ele faz então uma grande festa para celebrar a alegria do retorno, a alegria da volta desse filho que estava perdido. Mas ele também esse pai, ele vai ao encontro do filho mais velho. Ele suplica que esse filho possa entender o motivo da festa, que ele possa participar daquela mesma alegria que ele estava tendo de reintegrar o filho mais novo ao seu convívio. Meu irmão, minha irmã, nós podemos abandonar a nossa dignidade de filhos, mas Deus não abandona a sua missão de pai. Ele é misericórdia, ele é amor. Deus sai à procura dos que estão perdidos, Deus festeja, porque esses perdidos, eles são resgatados, eles são reencontrados e inseridos novamente nesta vida. A ação do Pai reflete a atitude de Jesus e deve ser também a nossa atitude. E a gente poderia perguntar, quem é esse jovem? Quem é esse jovem que, num desejo de liberdade, num desejo de felicidade, ele vai embora, vai para longe do pai, vai para longe da família, vai para longe da comunidade, vai para longe de Deus. E quando ele sente um vazio profundo em que ele se encontra, ele começa a sentir saudades da casa do pai. Quem é esse jovem? E quem também é esse irmão mais velho, que é bom praticante, né? Mas que é mau irmão, que não se alegra com o retorno do irmão que estava arrependido e até tenta impedir a volta desse irmão que se desgarrou na vida. Quantos filhos pródigos continuam ainda hoje pródigos, continuam perdidos, continuam longe da casa do pai, porque não há quem acredite neles, porque não há quem vá ao encontro deles, que o ajude a redescobrir os valores da vida e da fé e os traz de volta. Meu irmão, minha irmã, talvez nós sejamos um pouco desses dois irmãos. Todos temos um pouco do pecado do irmão mais novo e muitas vezes a intransigência do irmão mais velho. O evangelho desse domingo, o evangelho de hoje, nos convida a imitar a atitude do pai. O pai que respeita a liberdade e a decisão dos seus dois filhos, mas um pai que continua a amar, que continua a esperar o regresso dos dois filhos, do filho rebelde e do filho intransigente, desse pai que está sempre pronto para abraçar os filhos que retornam à sua casa, que retornam ao seu convívio, desse pai que os acolhe com amor, com ternura e os reintegra à sua família, que festeja com alegria a volta de cada um deles. Meu irmão, minha irmã, acolhendo os apelos da conversão desse tempo da Quaresma, da palavra de Deus dirigida a nós, a nossa celebração será sempre um verdadeiro banquete para celebrar a alegria da volta à casa do Pai, da volta à comunidade, para celebrar essa
a alegria dos filhos pródigos, que estavam perdidos, mas que agora voltaram à vida pela bondade e pela misericórdia de Deus e pela acolhida de todos os irmãos. Que nós, cristãos, católicos, que nós que praticamos a nossa fé, que nós saibamos ser acolhedores como o Pai, compreensivos como o Pai, cheios de misericórdia como o Pai, para quando nos encontrarmos no lugar desses filhos, o Pai que está no céu possa ser também misericordioso, acolhedor conosco. Que esse tempo de Quaresma, que esse tempo de reconciliação nos ajude a rever as nossas atitudes, nos ajude a colocar-nos nessa atitude de perdão, nessa atitude de reconciliação, para assim podermos celebrar com dignidade a Páscoa da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.